Salário mínimo real de R$ 3.696,95, referente a abril, corresponde a 3,88 vezes o salário mínimo nacional, que é de R$ 954. Em março tinha sido estimado em 3.706,44, ou 3,89 vezes o piso mínimo do país. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o salário mínimo nacional, no último mês de abril, deveria ter sido este, ou seja, R$ 3.696,95. O DIESE calcula o valor com base no custo real da cesta básica e no que reza a Constituição de 1988, que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. O custo de vida, segundo informa o DIESE em seu portal, em abril, a cesta mais cara foi a do Rio de Janeiro, de R$ 440,06, seguida por São Paulo, R$ 434,80, Porto Alegre, R$ 430,29 e Florianópolis, R$ 426,73. Os menores valores médios foram observados em Salvador, R$ 325,42 e Recife, R$ 333,11. O DIESE é o Departamento de Estudos Intersindical de Estudos Socioeconômicos, de Estatística. Tá? O salário mínimo real de R$ 3.696, refere a abril, corresponde a 3,88 vezes o salário mínimo nacional, que é de R$ 954. Ou seja, a gente está 4 vezes a menos, recebendo menos e ainda sendo depreciado. O momento que o governo Temer não reajusta mais o salário mínimo pela inflação, corrigida pela evolução do PIB, como era feito com a presidenta Dilma, o salário mínimo nacional está sendo corroído. E justamente aonde não deve, que é para quem recebe um salário mínimo e para os aposentados que têm o seu benefício atrelados ao salário mínimo. Então, é uma política genocida, aonde vai acabar com o salário, com a vida das pessoas e daqueles que mais necessitam, ou seja, aqueles que ganham muito pouco e aqueles que estão na aposentadoria, na velhice. É uma lástima, é indignante o que a gente ouve desse atual governo. Professor da UNB alerta, o TSE entregou códigos de segurança das urnas para a Venezuela. Vamos ouvir o que o professor da UNB relatou no Senado Federal sobre a questão das urnas eletrônicas. Vamos ouvir o áudio aqui. O professor Pedro Dourado de Rezende, professor de Ciência da Computação da UNB. Bom dia, professor Pedro. Bom dia, senador. É um prazer e uma honra estar aqui nessa mesa a convite de Vossa Excelência. Apresentar um pequeno contraditório técnico a respeito do que foi dito aqui na abertura.
Em relação ao BU, é um instrumento que serve para auditoria de uma etapa apenas do processo de votação, que é o de totalização, onde os BUs que vêm das urnas eletrônicas são somados. O BU impresso pela urna pode fazer a verificação de que a totalização está correta, mas ele tem absolutamente nenhum efeito para verificar se o software está contabilizando os votos que foram praticados naquela urna corretamente. Para isso, a auditoria eletrônica é um jogo de gato e rato que quem entra para fiscalizar já sabe que o jogo está perdido, porque o software que vai na urna para fazer trapaça, ele sabe como verificar se ele está sendo fiscalizado ou se ele está ali numa eleição verdadeira, e ele, em podendo alterar a soma dos votos computados naquela urna, ele vai apagar o rastro do processo. Em relação à votação paralela como teste de segurança, a partir do momento que foi introduzida a identificação biométrica, senador, ele se tornou absolutamente inócuo para esse propósito. Por quê? Uma vez o senhor já percebeu como é que os batedores de carteira operam? Eles só vão meter a mão na carteira quando o dono da carteira não está prestando atenção. Então, ele tem que observar a vítima para ver se ela está atenta ao que ele está fazendo. Se ela não estiver atenta, é quando ele vai agir. Um software que é inserido na urna por vários meios possíveis, que meus colegas vão poder explicar quais são em seguida, vai primeiro testar, verificar se ele está sendo observado num teste ou se ele está numa eleição verdadeira. E só vai fazer o que ele foi preparado para fazer de trapaça se ele perceber que não está sendo testado. Ora, com a identificação biométrica, o teste de votação paralela tem que simular eleitores de uma sessão eleitoral verdadeira no dia da eleição. Portanto, nenhum dos que vão pressionar o botão para inserir votos no teste vão ser identificados corretamente pela biometria. Neste caso, a urna que tem identificação biométrica vai dar 100% de falha de identificação biométrica durante o teste. É claro que uma linha de programa apenas é suficiente para detectar que o software trapaceiro está sendo submetido a um teste nesse momento e ele vai ficar quietinho, não vai fazer a trapaça. Entender isso como um teste de segurança é tentar enganar o eleitor que tem alguma capacidade de raciocínio. E isso é uma afronta do ponto de vista técnico, continuar insistindo que o teste de votação paralela continua sendo um mecanismo de auditoria. Continuando, estamos aqui para... Minha função, basicamente, é relatar o que houve em relação ao processo de cumprir a lei que exige o voto impresso como um mecanismo de verificação pelo eleitor de como o seu voto pode ser contabilizado. A lei foi aprovada em 2015 e a primeira iniciativa da Justiça Eleitoral para cumprir a lei, a partir daí, foi um contrato sem licitação para uma entidade sem fins lucrativos, chamada Flextronics, fazer um modelo de votação eletrônica com voto impresso. Um contrato de 7 milhões de reais que foi cumprido à risca pela empresa ou pela entidade e que produziu 30 protótipos de uma urna que imprimiria votos. Mas ao preço de R$ 3.700 cada nova urna, um desperdício totalmente desnecessário, que só faria sentido se a impressora fosse fazer parte do sistema de votação como um dispositivo desacoplado da urna, que teria que ser integrada ao sistema de votação por um mecanismo de comunicação que podia ser interceptado por eleitores. Ao passo que, em 2002, quando a lei precisou ser cumprida, a solução mais óbvia e simples foi a de acoplar a urna fisicamente à impressora, conectando fisicamente, de forma elétrica, a impressora à urna, para que não fosse necessário replicar todo o sistema de contabilidade de votos e de proteção eletrônica que a urna já tem para essa impressora. Tanto é que a urna atual, sem impressão do voto, já tem uma impressora que faz parte da urna, que imprime o BU. Todas elas têm. Então, o sistema de
de software da urna já está preparado para dialogar com uma impressora. Não é necessário contratar uma empresa para desenvolver toda uma replicação do sistema da urna a pretexto de precisar imprimir o voto. E foi essa solução que foi encomendada em 2017. Quando foi entregue o protótipo, o 2016, está me corrigindo aqui o doutor Amilcar, quando foi entregue os protótipos, houve uma audiência na Câmara, se não me engano, né, em que foi levantada a questão que, em 2009, quando a Lei Vigia, que exigia o voto impresso, foram contratadas a compra de 150 mil urnas que não previam a inclusão da impressora do voto. O TSE foi questionado por que ele não estava cumprindo a lei que exigia impressão do voto na compra de 150 mil urnas, e a resposta que o TSE deu através de um comunicado oficial, comunicado 10, número 10 daquele ano, era de que a urna vinha já... o modelo que estava sendo licitado já vinha configurada para receber um módulo de impressão de votos acoplável a ela, em que, portanto, quando fosse o caso, seria compradas as impressoras como um dispositivo adicional que seria acoplado à urna. Bem, então, quando isso foi trazido à tona agora em 2017, o TSE simplesmente ignorou que já tinha gasto 7 milhões com um modelo caríssimo, desnecessário, e fez um edital que foi uma verdadeira afronta à soberania nacional, porque um edital praticamente dirigido, porque fazia exigências desnecessárias para fornecimento de venda casada de material de papel, inclusive, com características desnecessárias de durabilidade, etc., e que foram, de certa forma, direcionadas para que nenhuma empresa que fabrica simplesmente impressoras pudesse ganhar essa licitação. O senhor permita, como o senhor está entrando de rijo na questão fundamental dessa audiência pública, que é a parte técnica. Sim. Então, permita que eu lhe interrompa e faça uma ou duas perguntas. O senhor está dizendo que 150 mil urnas já estão preparadas para impressão, já estão acopladas a impressoras? Caso a informação fornecida pelo TSE na ocasião seja verdadeira. Bom, quantas urnas o Brasil tem? Eu vi outro dia escrito num jornal que seriam 600 mil urnas. Ali. O doutor Amilcar é a nossa enciclopédia ambulante do Comitê Multidisciplinar Independente. Em relação a números e datas, ele é a nossa fonte principal. Então, quantas urnas, professor Amilcar? Atualmente tem em torno de 600 mil urnas. 600 mil urnas. Então, vamos ficar com esse modelo que o professor Pedro Rezende citou, que é o modelo de 2009, foi primeiramente comprado a 150 mil, mas depois foi complementar a Essas licitação. estão prontas para... Estão prontas, tem mais de 400 mil dessas urnas. Quantas? Mais de 400 mil. Olha, para mim, pelo menos, o senhor está dizendo uma novidade. Então, já há 400 mil urnas prontas, aptas ao voto impresso? Não, a receber o módulo impressor externo, sim. Não teria que haver maior gasto com elas? Não, senhor. Não teria que haver, principalmente, desenvolvimento de software por terceiros para poder fazer uma impressora de votos funcionar com esse sistema de votação. E o senhor acha que o gasto seria muito grande ao preparar esse novo software? Olha, em 2002, quem preparou o software foi a própria informática do TSE. Eles só compraram impressoras, sim, porque o software que já estava na urna já tinha toda a lógica, a infraestrutura necessária para dialogar com uma impressora, que é a impressora que sempre esteve na urna para imprimir BU. Só precisava duplicar aquela forma de interagir com o dispositivo para agora falar o sistema com uma segunda impressora que imprimiria cada voto. O senhor diria, então, que essa versão corrente de que o tribunal teria que gastar em torno de 2 bilhões de reais para habilitar o voto impresso, isso não procede? Isso é uma posição de má vontade que encontrou uma forma de inviabilizar o cumprimento da lei
Primeiro, com um argumento de falta de orçamento. Por uma iniciativa do pessoal que está aqui assistindo, da sociedade civil, foi feito um aporte de emergência no orçamento desse ano para suprir o TSE de 250 milhões de reais adicionais para ele poder fazer. 250 milhões Sim. mataria a questão. 250 milhões foram incluídos no orçamento de emergência para contrapor o argumento de que o TSE não tinha verba para gastar tanto dinheiro para botar impressora em tantas urnas. O que aconteceu depois, no edital seguinte desse ano, foi um contrato de 62 milhões, que não gastou nem um terço do orçamento que estava disponível. Perfeito. E que estava, digamos, cheio de especificações desnecessárias para cumprir a função que é imprimir votos. Bom, eu não sei se meu tempo já... O senhor cumpriu o prazo até aqui, mas o senhor será convidado, interpelado seguramente mais adiante sobre o tema. Ok. Por enquanto, obrigado por sua participação. Presidente, pela ordem. Essa foi a fala do professor da UNB sobre a questão do voto impresso, tá? Que seria um dos mecanismos de validação do voto. Olha só, o nosso voto pode ser alterado. Esta é a mais nova realidade, né, que a cada momento a gente vem descobrir. Então, e está na lei o voto impresso, né? Está na lei o voto impresso, e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não cumpre a sua parte. E foi aportado mais dinheiro ainda para que eles cumprissem a sua parte. Vejamos, esperamos que isto aconteça na eleição deste ano, se houver eleição. Então, nós temos uma tarefa, enquanto população brasileira, de garantir a democracia. É um absurdo se nós não tiver democracia. Vão matar os nossos filhos e nós não vamos fazer nada. Vão matar os nossos netos e nós não vamos fazer nada. Não vamos se mexer. A realidade está batendo a nossa porta e a injustiça, a criminalidade está sendo legalizada. E o povo brasileiro está quieto assistindo o que está acontecendo. Infelizmente, é o que a gente está vendo e ouvindo aí pelo país afora. Vamos, nossos apoiadores, e a gente já volta.